Ela me traiu com um conselheiro de reabilitação que eu mesmo paguei, e quando achei que nada mais podia me humilhar, eu decidi revidar. Se você já sentiu o gosto amargo da traição, essa história vai te fazer sorrir. Kurt Saenz, e vem comigo nessa vingança que foi fria, calculada e totalmente legal. Olá, eu sou o Gabriel, pai de 3 filhos, e hoje eu posso dizer que estou em paz. Mas por muitos anos, vivi em um verdadeiro inferno, menos casado com uma mulher alcoólatra, infiel e manipuladora. Foram 18 anos de casamento. Eu aguentei muita coisa por causa dos meus filhos. Cada recaída dela, cada mentira. E acredite, não foram poucas. Mas tudo chegou ao limite quando ela começou a trair novamente. Dessa vez, com o próprio conselheiro de dependências dela. O mesmo que eu havia ajudado a pagar quando banquei uma reabilitação caríssima. $25 mil saindo direto do meu bolso. Um investimento que eu fiz por amor, por esperança, mas que virou cinzas nas mãos dela. Foi como se ela cuspisse em cada tentativa minha de manter nossa família de pé. E quando descobri que o tal conselheiro, o homem que jurava ética e cuidado com os pacientes, estava dormindo com a minha esposa, a fúria me consumiu por dentro. Mas eu não ia gritar, não ia quebrar nada. Eu ia ser mais inteligente, mais frio. E foi aí que meu advogado e eu começamos a planejar. Pouca gente sabe disso, mas se envolver com um paciente é uma violação gravíssima para qualquer profissional de saúde. A carreira dele estava por um fio. E nós sabíamos disso. Enquanto minha esposa fazia exigências absurdas no processo de divórcio, tentando arrancar até o último centavo meu, eu fui silenciosamente até o órgão estadual que regula as licenças médicas e registrei uma denúncia formal. Veja bem, eu já tinha conseguido que ele fosse demitido de um hospital universitário onde trabalhava, justamente por causa da proximidade suspeita com a minha esposa. Isso já tinha manchado o histórico dele. Mas agora, com a denúncia oficial, as coisas iam escalar de verdade. Eles estavam em pânico, especialmente ela. Sabendo o risco que corriam, ela voltou atrás em tudo o que estava pedindo. De repente, o acordo virou totalmente a meu favor. Fiquei com a casa, a guarda das crianças, um valor mínimo de pensão para ela, e menos o mais doce de tudo, ela teve que aceitar o silêncio, ou o pelo menos, achava que estava no controle. Parte 3. O erro do advogado e a queda. O advogado dela cometeu um erro colossal. No acordo, ele inseriu uma cláusula dizendo que eu não poderia falar mal do amante dela. Mas ele nunca se preocupou em perguntar se eu já havia feito algo oficialmente contra ele. Menos como a denúncia no Conselho de Saúde. E claro, não exigiu que eu retirasse nada do que já estava em andamento. Ou seja, mesmo assinando aquele papel, a bomba já estava armada e prestes a explodir. Pouco depois do divórcio ser finalizado, o conselho respondeu à minha denúncia. Eles queriam ouvir meu depoimento. Eu disse que por causa do acordo de divórcio, só falaria sob intimação. Eles ficaram felizes em providenciar. Agora o acordo de silêncio não valia nada. Uma intimação legal tem mais peso. E foi assim que tudo desabou para eles. A intimação foi enviada. E ali, não havia mais volta. Fui chamado a depor, oficialmente, diante do Conselho de Profissões de Saúde. Apresentei tudo. Mensagens, registros, datas de internação, recibos, tudo com clareza e cronologia. Eles ficaram boquiabertos, não apenas pela gravidade do caso, mas pela frieza com que tudo foi planejado e documentado. E o resultado? Eles cassaram a licença dele. Oficialmente, ele foi adicionado ao Registro Nacional de Profissionais de Saúde. Sente-se, aquele que empregadores consultam antes de contratar alguém. Resultado? Nunca mais conseguiu emprego como conselheiro, em lugar nenhum. A carreira que ele construiu em anos foi destruída em meses. E a minha ex-esposa, ela tentou segurar a barra com ele. Mas, sem emprego, sem licença e com dívidas se acumulando, os dois foram à falência. Em questão de anos, estavam morando de aluguel, vendendo o carro e cortando até comida. O glamour do adultério virou miséria. E o mais irônico, a herança. A mãe dela faleceu nesse meio tempo e deixou uma herança considerável. Por um tempo, pensei que isso fosse salvá-los. Mas o dinheiro virou lenha para mais vícios, dívidas e brigas. E eventualmente, ela largou ele também. Quando o dinheiro acabou o amor. Mas tem mais. A cereja do bolo, a esposa dele. Sim, ele também era casado, menos me procurou. A princípio achei que fosse confusão ou ameaça. Mas, não. Ela queria vingança também. Sentamos, tomamos café e trocamos tudo recibos do hotel. Prints de mensagens, históricos de localização, chamadas, tudo. Ela usou o que eu dei no processo de divórcio dela. E eu usei o que ela me deu para reforçar meu caso e garantir que eles não tivessem por onde escapar.
Foi um acordo silencioso entre dois traídos. E funcionou perfeitamente. Conclusão emocional hoje. Tô tranquilo. Tenho meus filhos comigo. Minha casa, minha paz. Minha ex vive sozinha, afundada nas próprias escolhas. E o ex-amante dela, bem, agora ela é minha ex em mais de um sentido. Eu não precisei gritar. Não precisei me rebaixar. Só precisei ser mais esperto e agir no tempo certo. Algumas pessoas só aprendem quando tudo desmorona. E foi exatamente isso que eu entreguei a eles. Justiça, sem violência, sem escândalo. Apenas karma bem servido.